Bem, já sabem dessa notícia, né? A greve de roteiristas de Hollywood, né? Pedindo melhores salários para estreias filmes e séries. Isso, obviamente, por causa dessa greve, vai atrasar um monte de séries e filmes. Eu vou contar aqui o que eu sei e os rumores que eu ouvi e o que eu acho que vai acontecer, minha opinião. Então, o que acontece é o seguinte: greve não é a primeira vez que os roteiristas pedem greve. Eles estavam super atarefados muitos anos atrás. O que acontece é o seguinte: por exemplo aqui, como diz o Adam Conover, né? Estamos lutando para impedir que os streamers e estúdios transformem a escrita de uma carreira em um trabalho de show, né? A gig economy, quer dizer, um trabalho tipo Uber ou entrega, etc. Ou seja, um trabalho autônomo, né? A questão é que roteiristas sempre foram autônomos. O problema é o seguinte: um tempo atrás tinha um número limitado de roteiristas bons. Então, esses roteiristas estavam sempre procurados. Então, era impossível eles estarem trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo. Então, ah, por causa de problemas de salários também, né, eles sindicalizaram, criaram um sindicato de roteiristas. Quando eles criaram o sindicato de roteiristas, eles obrigaram Hollywood a contratar não só os roteiristas que estavam sindicalizados, mas uma grande quantidade de roteiristas. E aí começou a batalha de streaming. O que aconteceu? Surgiu o Netflix. E com a Netflix veio outros serviços de streaming também. Ou seja, eles precisavam lançar uma quantidade enorme de séries, filmes e animações e conteúdo em geral em grande quantidade. O que aconteceu? A demanda de roteiristas, né, de escritores aumentou. Então começaram a contratar. Só que eles também com o seguinte: muitos dos streamings, né, Netflix já tinha um mercado ganho, né, e cresceu. Outros estúdios tentaram competir e eles se basearam em capital que chama de venture capital. Basicamente investe o dinheiro esperando ter, né, taca dinheiro pro pessoal para investindo e esperando ter retorno daqui a 5 anos. O problema é que esse retorno não veio e o capital, né, o venture capital, acabou. Ou seja, o dinheiro acabou. O que a maioria dos estúdios fizeram? Começaram a contratar em grande quantidade os roteiristas. Então, às vezes, e também roteiristas que eram, como eu posso dizer, horríveis, né, em grande quantidade. A maioria nem era roteirista, era mais ativista, mas acabavam passando e simplesmente entrando no sindicato já garantia o, o cargo, né, de roteiristas. Então o pessoal basicamente estava sempre, como tinha uma quantidade de séries e filmes sendo feitos para serviços de stream, então o serviço, né, o trabalho estava sempre garantido. O problema é que isso acabou. O que acontece? Dois motivos. Um, grande parte do aumento do volume disso foi por causa da pandemia. As pessoas estavam em casa direto, precisavam assistir séries e filmes, então a demanda aumentou. Quando a pandemia acabou, as pessoas começaram a sair, os serviços de streaming fecharam. Né? O streaming caiu, vide né, Disney Plus, Netflix perdendo uma quantidade enorme de inscritos, Disney Plus, etc, etc. Então o que acontece? O volume de trabalho de séries que eles eram exigidos diminuiu muito. Ou seja, não vai ter trabalho para todo mundo. Aí você pensa, ok, uma coisa que, como eu falei, era muito roteirista. Pega as principais séries e filmes nos últimos 5 anos. Presta atenção nos créditos. Você vê lá, written by, né, o escrito, né, o roteirista ou é, screenplay, etc. Você vai ver uma quantidade enorme de pessoas. Em geral, muitos anos atrás, roteirista era tipo um ou duas ou três. Agora é tipo 10. É gente que fica numa sala, uma pessoa escreve. É o famoso trabalho de grupo de escola mesmo, né? É uma pessoa que escreve e 9 dando ideias ou só tá indo lá. Entendeu? Ou só tá indo lá para cumprir checkbox, né? Ah, não, garante que tem isso, garante que tem isso, para atrair SG, para atrair de as box, né, dos críticos, né? E como esses roteiristas são muito ruins, o que aconteceu?
né? O pessoal não tinha necessidade de usá-los. E, como eu falei, Hollywood está numa situação péssima. Você viu Disney, você viu Warner, você viu tudo. Todos os estúdios de Hollywood estão com um péssimo problema. As pessoas simplesmente não estão indo nos cinemas tanto quanto iam antes. Não só pelo costume, mas também porque os filmes são ruins. Isso, até o Anthony Mack, o ator que faz o Falcão, né, da Marvel, disse isso em 2018. A maioria das pessoas não está indo no cinema porque a maioria dos filmes é uma porcaria. Ele mesmo fala, os filmes são feitos para pessoas de 15 anos ou China. E só isso. Então se faz filmes para nicho ao invés de fazerem simplesmente bons filmes. E isso que ele quer dizer. E o efeito disso chegou agora. Hollywood não tem dinheiro, né? O estúdio não vai não não vai focar tanto em produções muito caras. É só ver Thor, né? Thor 4, né? Love and Thunder. Acho que custou 230 milhões. Quando o estúdio fala que um filme custou 230 milhões, o que ele quer dizer é que ele gastou 460 milhões. O cálculo é 230 no custo, o mesmo valor para propaganda e marketing, que é caro, porque é no mundo todo. Então, se um filme fala que custou 200, na verdade ele custou 400. Então, se ele custou 400, ele tem que bater 800 milhões para ele se pegar. É para ele ter um lucro próximo ainda. Porque não só se pagando, mas o fato também que o dinheiro que passar, né, o dinheiro que passar é dividido entre as distribuidoras e os cinemas. Então o estúdio acaba, né, o pessoal que investiu não fica tanto com dinheiro assim. Então é por isso que, em geral, eles projetam que um filme tem que fazer 1 bilhão, da maioria das vezes, para poder, né, justificar realmente ter um lucro, né, para fazer as coisas rodarem. É, é por isso que, por exemplo, que Deadpool, eles quiseram continuar fazendo Deadpool. Porque o primeiro eles deram 150 milhões, ou seja, gastaram 300. E ele teve 1 bilhão e pouco, ou seja, teve 700. Basicamente, o que foi investido eles tiveram um total de lucro. Então, isso é muito difícil. O que acontece é o seguinte: outra coisa, a quantidade de conteúdo do mundo é muito grande. Hoje em dia você tem acesso a comics, filmes, séries, né, animações de todo lugar do mundo. Netflix está investindo aí milhões em dramas coreanos e anime. Por quê? Porque não precisa lidar com o roteirista de Hollywood, entendeu? Então, junta um pouco com o estúdio não querendo pagar e o roteirista querendo garantia de trabalho, sendo que a maioria das vezes é só ver os últimos filmes de Hollywood nos últimos anos, o trabalho dele era uma porcaria, né? E como eles criaram o sindicato, gerou ainda mais vínculo. Então o que acontece? Os estúdios pensam duas vezes. Ou contratam um freelancer qualquer de fora, né? O famoso terceiriza Hollywood. E, ou simplesmente pega conteúdo de fora, né? Porque os roteiristas bons, os roteiristas famosos mesmo, né? O que acontece? Eles estão sempre em demanda. Eles estão sempre sendo chamados. Sem contar que tem diretor que faz o roteiro. Taika Waititi escreveu o roteiro do filme dele. Foi uma bosta, é claro. Mas ele escreve o roteiro dele. Né? Zack Snyder, James Gunn escreve o roteiro dos próprios filmes. Então, quando você contrata o diretor, ele já pega o trabalho de roteirista também. Então, o que eu acho que vai acontecer? Eles vão, obviamente, fazer, porque é uma politicagem aí no meio. Eles vão fazer um acordo, mas a quantidade de roteiristas vai cair. Eu acho que Hollywood vai começar a produzir mais, vai tentar fazer produzir mais conteúdo, mas com custo menor. Eles dizem que vão focar em qualidade, mas quando o próprio presidente da Disney admite, vamos focar mais em qualidade e em quantidade, ele está admitindo que os produtos deles são uma bosta. Então é isso que eles vão fazer. Eles vão ou produzir grande quantidade de conteúdo de custo menor, né? Ou realmente fazer de pouco em pouco
redução, não vai ter mais mega blockbusters. Obviamente vai ter os mega blockbusters de coisas que eles sabem que vão ganhar dinheiro, entendeu? Por exemplo, o Super Mario fez 1 bilhão. Então eles vão falar, ok, o próximo filme do Mario eles têm que fazer a mesma coisa para fazer 1 bilhão. Sonic, né, etc. Então esses eles sabem, mas não vai ter aquela quantidade enorme de mega produções caras que tinham antes. O que eu acho que vai acontecer é isso, né? Hollywood fazendo pequenas produções, porque ela pode fazer 3 produções bem pequenas, bem baratas. Se uma bater lucro, ela paga todas as outras, né? Lembrando, né, que certos filmes que realmente foram muito baratos fizeram um sucesso do caramba. Lembra aquele Atividade Paranormal? Ele custou acho que US$ 30 mil e fez não sei quantos, 400 milhões. Então, grande chance da Hollywood tentar ir por esse caminho. Não só isso, muitos estúdios independentes vão começar a crescer. Porque o pessoal vai começar a procurar esses filmes mais independentes, mais fora do mainstream de Hollywood. Porque todo mundo já está cansado de Hollywood. Já está cansado do que eles fazem, da porcaria de sempre, entendeu? Então eu acho que isso que vai acontecer. Ou seja, independente se os roteiristas ganharem ou não nessa greve, Hollywood vai perder de qualquer forma. Tá bom? É basicamente isso que eu acho. Obrigado por me ouvirem e até a próxima.